Então, bom dia, estamos aqui para mais uma aula de Filosofia da Educação 1, pelo curso de Filosofia da UES, e vamos aqui para o nosso texto aqui diretamente. Qual tinha sido a página que a gente tinha deixado a última vez? 47. 47? Professor, ontem foi o Dia Mundial da Educação, né? Ah, foi? Não estava nem sabendo, não. Pois é, rapaz. Infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, por causa da pandemia, os índices foram os piores possíveis, a preocupação internacional também crescente, né? Essa é a história. Essa pandemia veio bem para mexer com tudo, né? Nos outros países mais evoluídos também foi atingido, mas aqui, além da pandemia, teve a política. Então, a nossa educação está de mal a pior, viu? No Dia da Educação só teve ignorância, foi? E corte de verba, né? O homem aí aprovou, ontem foi que vai sair, ele vai inventar, aprovar o orçamento e tudo, já cortou não sei quanto aí da educação, ninguém nem sabe quanto ele cortou. Bom, então a gente vinha falando, né, da filosofia como criação de conceitos, né? Em particular, a gente vinha falando dos conceitos, né? O que são os conceitos, como eles funcionam, como eles são criados, né? E aí um dos aspectos que foi ressaltado aqui pelo nosso autor acerca do conceito é que todo conceito é necessariamente assinado. Estão vendo aí? Na página 46. Certo? Todo conceito é assinado. Cada filósofo, ao criar um conceito, ressignifica um termo da língua com um sentido propriamente seu. Podemos tomar como exemplo a ideia de Platão. Quer dizer, a palavra ideia é uma palavra que tem na linguagem corrente, a gente usa essa palavra e tal. Mas a gente não usa com o mesmo significado que tem o conceito de ideia de Platão, né? O cogito, a mônada, o nada. Quer dizer, nada é outra palavra também que tem na língua corrente, que a gente usa, né? Mas o nada em Sartre é outra coisa, né? Porque aí ele se torna um conceito, né? E assim por diante. A assinatura do conceito, portanto, remete ao estilo filosófico de cada um. A forma particular de pensar e de escrever. Quer dizer, o que a gente disse aqui foi o quê? Foi que o nome de cada filósofo, ele não nomeia uma pessoa, né? Ele nomeia também uma pessoa, mas o que importa para a gente aqui não é isso. O que importa para a gente é que o nome do filósofo, ele nomeia um certo território de pensamento. Ou seja, uma certa maneira de pensar. Um certo estilo filosófico, se vocês quiserem. Esse território de pensamento aí, que é batizado com o nome do filósofo, né, ele tem uma língua própria no interior dele, né? Ele tem seus próprios conceitos, né? Entrar nesse território significa exatamente pegar esses conceitos, né, que são assinados, né, e utilizar esses conceitos. Quer dizer, a assinatura de um conceito tem a ver com o enraizamento do conceito em um determinado modo de pensar. Eles chamam de plano de imanência. Quer dizer, aquela ideia, né? Quando um astrônomo descobre um novo planeta,
uma nova estrela, alguma coisa desse tipo, é comum que essa coisa que o astrônomo descobriu adote o seu nome, né? Então, o planeta é batizado com o nome no tempo da colonização, os novos territórios, né, que foram sendo descobertos, foram sendo batizados com o nome dos colonizadores, né, dos descobridores, né, a América, por exemplo. Né. Aqui a ideia é a mesma, quer dizer, quando o sujeito descobre um novo território de pensamento, uma nova maneira de pensar, né, constrói uma nova rede de conceitos, né, ele está como que descobrindo um novo continente. E esse continente é batizado com seu nome. Diga aí, Otacílio. Meu caro professor, os conceitos vão se transformando, ou não, conforme os problemas também, porque à medida que os problemas vão evoluindo ou vão mudando, eles vão pedindo novos conceitos, sim ou não? Sim. O batismo do conceito, ele faz aí uma citação, né? O batismo do conceito solicita um gosto propriamente filosófico que procede com violência ou com insinuação, e que constitui na língua uma língua da filosofia. Não somente um vocabulário, mas uma sintase, que atinge o sublime ou uma grande beleza. Quer dizer, não tem só um vocabulário, não são só os termos, mas também a sintase, quer dizer, o que é isso? São as regras de conexão entre os termos. Correto, você está bom, está bem explicado agora. Diga aí, Júlia. Professor, é que eu fiz uma pergunta aula passada, aí o senhor deixou para essa aula de hoje. Aí eu queria saber, é porque eu acho que já tem mais ou menos a ver com o que o professor está falando agora. Sim. Aí eu queria saber como é que o plano de imanência e o conceito, eles implicam necessariamente um no outro. Que ele vai dizer aí, acho que mais para baixo, talvez. O plano de imanência é o conjunto. Os conceitos são os elementos que integram esse conjunto. O plano de imanência é um país, tá entendendo? Nesse país se fala a língua, que é a língua de um determinado filósofo. Digamos, o platonês, ou o aristotelês. Certo? O plano de imanência é esse país, com essa cultura aí. E lá eles têm os seus termos próprios. Os termos são os conceitos. E lá eles têm também uma maneira de ligar um conceito ao outro. Isso é a sintase. As regras de conexão entre os termos numa linguagem. Então, o plano de imanência é isso. O plano de imanência é uma determinada maneira de experimentar a realidade. Cada filósofo batiza o nome de um plano de imanência diferente, uma maneira diferente de experimentar a realidade. Ao entrar na linguagem do filósofo, né, eu vou começando a aprender os seus conceitos. Então, eu vou começando a experimentar a realidade da maneira como aquele filósofo experimentava, o que ele propôs. Mas eu não posso nunca ceder à tentação de que exista um último plano de imanência. Por isso o nome do livro do Deleuze e Guattari é Mil Platôs. É mil, não é porque são só mil, não. É mil no sentido de que é infinito. Existem infinitas maneiras de pensar. Ele toca na questão que o Otacílio levantou. Né? Existem infinitas maneiras de pensar e maneiras novas de pensar, e nenhuma é a última, nenhuma é a definitiva, nenhuma é a absoluta.
Cada filósofo batiza um certo plano de imanência, né? Nesse sentido. Um platô, né? Que é uma determinada maneira de pensar. A partir disso, Aliés criou a bela imagem da filosofia como uma assinatura do mundo. Cada filósofo assina o mundo à sua maneira, por meio dos conceitos que cria. Todo conceito é uma multiplicidade, não há conceito simples. O conceito é formado por componentes e define-se por eles. Claro que totaliza seus componentes ao constituir-se, mas é sempre um todo fragmentado, como um caleidoscópio, em que a multiplicidade gera novas totalidades provisórias a cada golpe de mão. Você já viu um caleidoscópio? Isso é um termo da antiga, professor. Essa turma jovem não sabe o que é isso, não, rapaz. Olha aí o desafio do Otacílio para vocês. É mesmo que miscelânea. Porque a turma nova, você tem alguém da turma nova que vai dizer o que é caleidoscópio? Eu já fiz o caleidoscópio na escola. Ah, então tá bom, parabéns. Aí é massa, né? Não? É muito legal. É aquele negócio que a gente coloca, é tipo um cilindro que a gente vai colocando no olho, aí ele fica, as imagens ficam todas misturadas. Exatamente. À medida que você vai girando, vai mudando a imagem, né? É muito legal. Vamos colocar aqui uma imagem de caleidoscópio aqui. Espero que a aula de hoje não se transforme novamente numa sala de psicanálise, não, Camila, mas foi muito boa a aula passada, Camila, com a sua participação. Obrigada. Adorei essa participação também. Adorei a minha também. Olha, vocês estão vendo aí a simulação, né? O efeito do caleidoscópio, né? É um tubo, né, com espelhos dentro, né? E umas pedrinhas e tal. Aí quando você vai girando, né, ele vai formando sempre formas diferenciadas. É muito legal. A gente coloca umas pontas, tipo de pulseirinha dentro, aí vai se mexendo e vai formando. Forma tipo umas mandalas, né? Claro que isso aqui é uma reprodução gráfica, né? Computacional do efeito de caleidoscópio, né? Não é o próprio caleidoscópio. Professor, foi muito oportuno essa colocação dele com esse termo, porque, como se diz, a cada movimento há uma mudança, quer dizer, está relacionado a isso, né? Na hora que você gira, ele muda e produz outra imagem. Quer dizer, está mais ou menos, acho que simbolicamente eles devem ter colocado com isso. A cada movimento, uma nova imagem, quer dizer, um novo acontecimento, né? É isso aí. Seria isso que ele usou exatamente esse termo por isso, professor? Ele está falando aí de multiplicidade, né? Exatamente, mas sempre associado ao movimento, né? Então, à medida que você vai mudando os conceitos, você vai vendo eles por perspectivas diferentes, tá entendendo? Você não pode nunca parar, tá entendendo? Quer dizer, uma perspectiva, ela me dá essa imagem aí. Exato. Então, né, é desse sentido que está mais bem colocado o termo caleidoscópio aqui no texto. Uma perspectiva me dá essa imagem aqui. Aí eu posso imaginar que essa imagem aí é a imagem definitiva. Né? Isso aí é a verdade. É a única perspectiva que existe. Tá entendendo? Mas aí, quando você aprende a usar o perspectivismo, você vai percebendo que a realidade não é assim. Ela é desse jeito aí, em movimento. São múltiplas perspectivas.
E não tem nem a primeira nem a última. É exatamente o que ele diz aqui, ó. A multiplicidade gera novas totalidades provisórias, né? Cada vez que eu congelo, é uma totalidade provisória. É uma totalidade, mas é provisória, ela vai mudar. Só não muda se eu me tornar dogmático. Né? Me aferrar a uma certa crença, a uma certa convicção, e isso é a verdade absoluta e tal. Mas, do contrário, ela vai mudar. Novas totalidades provisórias a cada golpe de mão. Professor, Sim. posso falar ou estou interrompendo demais? Você deixa para depois. Eu deixo para depois, né? Tá bom. Então, ele diz aí, outro aspecto importante é o seguinte: todo conceito é criado a partir de problemas. Então, você não faz conceito no nada, nem do nada. Tá entendendo? É preciso que haja um problema e esse conceito responde a esse problema. Ou problemas novos, mas como é difícil encontrar problemas novos em filosofia, ou problemas que o filósofo considera que foram mal colocados. De toda forma, um problema deve ser posto pelo filósofo para que conceitos possam ser criados. Um conceito nunca é criado no nada. Veremos adiante a noção de plano de imanência, que é o solo de toda filosofia. Quer dizer, o conceito ele sempre é criado num determinado plano de imanência. O conceito ele não existe isolado de outros conceitos. Né? O que existe é uma rede conceitual. E um novo elemento pode ser acrescentado a essa rede, né? Quando surge um novo conceito. Quer dizer, os conceitos brotam nesse solo que é o plano de imanência. Aí ele diz, todo conceito tem uma história. Cada conceito remete a outros conceitos do mesmo filósofo e a conceitos de outros filósofos que são tomados, assimilados, retrabalhados, recriados. Não podemos, entretanto, pensar que a história do conceito é linear. Ao contrário, é uma história de cruzamentos, de idas e vindas, uma história em zigue-zague, enviesada. Um conceito se alimenta das mais variadas fontes, sejam filosóficas, sejam de outras formas de abordagem do mundo, como a ciência e a arte. Cada conceito retoma e remete a outros conceitos numa encruzilhada de problemas. Cada conceito remete a outros conceitos, não somente em sua história, mas em seu devir ou suas conexões presentes. Cada conceito tem componentes que podem ser, por sua vez, tomados como conceitos. Os conceitos vão, pois, ao infinito, e, sendo criados, não são jamais criados do nada. Citação de Deleuze aí, né? Acho que é do... Qual é o livro aí? Bom, enfim. Deve ser do que é a filosofia. Aí, em seguida, todo conceito é uma heterogênese, uma ordenação de seus componentes por zonas de vizinhança. Ele é o ponto de coincidência, de condensação, de convergência de seus componentes
que permitem uma significação singular, um mundo possível em meio à multiplicidade de possibilidades. Dessa forma, uma filosofia não deve jamais ser vista como sistema, como resposta absoluta a todas as perguntas, mas como respostas possíveis a problemas possíveis num determinado mundo vivido. Horizonte de eventos. Todo conceito é um incorporal. Embora esteja sempre encarnado nos corpos, não pode, entretanto, ser confundido com as coisas. Um conceito nunca é a coisa mesma. Esse horizonte sempre buscado e jamais alcançado pela fenomenologia, da adequação imediatizada da consciência com o mundo aí. Um conceito não tem coordenadas. Professor? Só para concluir esse parágrafo. Não tem coordenadas espaço-temporais, apenas ordenadas intensivas. Não tem energia, mas somente intensidades. É energético. E fundamental. O conceito diz o acontecimento, não é a essência ou a coisa. Todo conceito é, pois, sempre um acontecimento. Um dizer o acontecimento. Portanto, se não diz a coisa ou a essência, mas o evento, o conceito é sempre devido. Esse trecho aí tem vários aspectos, né? Mas, diga lá quem foi que pediu a palavra. Então, meu caro, eu fiquei aqui na dúvida, porque se uma coisa nunca é ela mesma, e se essa afirmação do Deleuze é uma coisa, segue-se que ela não é ela mesma. Decorrente disso, como entender então uma frase que não é em si ela mesma? Porque parece que ele quer comunicar algo, só que a comunicação é uma coisa. O senhor entendeu? Entendi perfeitamente. Você já concluiu? Sim, sim. Não é paradoxal? Eu estou entendendo. Mas a sua formulação inicial, você não encontrou ela no Deleuze, não. Não, mas é porque... Em momento algum, o Deleuze diz que uma coisa não é uma coisa. Não é isso que ele diz. Não é que uma coisa não é uma coisa. É que o senhor mencionou anteriormente que uma coisa não é ela mesma. Nem isso ele também não diz. A coisa não é ela mesma. Eu entendi o senhor falando assim, perdão. O que ele diz é que as coisas não são, elas diferem. Isso significa dizer que as coisas elas jamais ficam fixas num ponto só, num estado petrificado. Aí essa metafísica chama de essência, que é exatamente essa característica dessa propriedade que não se modifica, que é imutável, permanente, eterno. O Deleuze diz que as coisas não são dessa maneira. As coisas estão se diferenciando, se transformando, se movimentando, se multiplicando. Né? Com um certo efeito, a gente pode dizer que as coisas não são, elas diferem. Quer dizer, não se trata tanto do ser, que foi o objeto da metafísica tradicional, mas do devir, do vir a ser, do tornar-se. E o processo de se tornar algo é o processo de ser algo. Né? Nietzsche pergunta como tornar-se o que se é. Aquilo que se é não é uma propriedade fixa, um estado petrificado. Não, aquilo que se é um tornar-se. É um transformar-se. É um superar-se, no sentido de Nietzsche. Entendi. Obrigado. Então, em momento algum, se trata de dizer que o que é não é, e as coisas são o que não são. Não é isso. Valeu, meu cara.
Bom, vamos dar uma paradinha agora para a gente refrescar e daqui a uns 5 minutinhos, 10 minutinhos a gente volta.
Bom, pessoal, então vamos voltando aqui. O professor queria que o senhor me permitisse agora, porque pelo que a gente vem acompanhando aí, que o senhor está lendo, essa complexidade do conceito, aí eu me lembro que a gente volta a um capítulo. Ó, Tacílio, o seu microfone está funcionando bem, não. Não vi? Não vi? Está me ouvindo agora? Agora eu estou. Eu digo, será que a gente não volta àquele velho conceito das aulas passadas do roubo? A gente pega um pouco do pensamento do outro, desenvolve para um lado e não percebe que foi propriamente um roubo, e nem é um plágio, que eu digo sempre que na realidade não existe plágio como se conta no pensamento. Aí nisso reside também um pouco a complexidade do conceito. Por aí. Então ele diz aí, o conceito é absoluto e relativo ao mesmo tempo. Relativo, pois remete a seus componentes e a outros conceitos. Relativo aos problemas aos quais se dirige. No entanto, adquire ar de absoluto, pois condensa uma possibilidade de resposta ao problema. Em outras palavras, absoluto em relação a si mesmo, relativo em relação a seu contexto. Nas palavras de Guattari, o conceito é absoluto como um todo, mas relativo enquanto fragmentário. É infinito por seu sobrevoo ou sua velocidade, mas finito por seu movimento que traça o contorno dos componentes. Um filósofo não para de remanejar seus conceitos e mesmo de mudá-los. Basta, às vezes, um ponto de detalhe que se avoluma e produz uma nova condensação, acrescenta ou retira componentes. Não se confunda seu teor de absoluto, porém, com universalidade. Sobre isso aqui, uma coisa que a gente pode comentar é o seguinte, né? Muitas vezes se concebe Deleuze como um pensador que tivesse negado esse conceito de absoluto, né? Conceito esse que é muito importante na tradição clássica da filosofia alemã, o idealismo alemão, né? Então, Deleuze seria uma espécie de grande crítico do conceito de absoluto. E, ao mesmo tempo, também se diz que Deleuze seria uma grande influência para o relativismo, né? Então, como se tivesse essa dicotomia no pensamento de Deleuze, né? Como se ele tivesse simplesmente negado o absoluto e assumido o lado da relatividade. E não é isso, né? Porque você vê que ele apresenta aqui da seguinte maneira, né? O conceito é absoluto e relativo ao mesmo tempo, né? Ele, num certo sentido, junta duas coisas que tradicionalmente não se juntam, né? E não assume nem a perspectiva de um lado, nem a perspectiva do outro. É mais complexo do que certas críticas dão a entender. Finalizando, o conceito não é discursivo, não é proposicional. Essa é uma singularidade da ciência, que permite que ela seja reflexiva e comunicativa, mas não da filosofia. A ciência não produz conceitos, mas prospectos, enquanto que a arte também não produz conceitos, mas afectos e perceptos. Então, essa passagem aqui, ele toca exatamente na questão que lá, ou na aula passada, ou foi há 2 aulas, né? Não sei mais. A questão que a Júlia tinha levantado. Aí a sua questão, Júlia. Chegou. Eu prometi, não disse que ia chegar, chegou. Então, como é que Deleuze pensa a distinção entre filosofia, ciência e arte?
As três são atividades criativas. Tanto a filosofia, quanto a ciência, quanto a arte, são atividades criativas, né? Mas, enquanto que a ciência produz, né, a filosofia produz conceitos, a ciência produz prospectos. O que é que são esses prospectos? São exatamente expectativas acerca do comportamento dos objetos. Como é que um objeto deve se comportar? É isso que a ciência descreve, de modo geral. O físico, quando ele estuda um determinado objeto, né, ele tenta descrever exatamente o comportamento geral que, né, os objetos terão, qual é o prospecto, né, qual é a expectativa de comportamento para um determinado objeto. Né. Esse é o objeto, né, esse é o assunto, o conteúdo de uma proposição científica. Otacílio, por favor, desligue o seu microfone quando não estiver falando, porque fica né, o barulho aqui. Professor, desculpa, eu estava fazendo as anotações, desculpa. Sim. Professor, só voltando ao conceito do absoluto e relativo, beleza, ele não descarta nenhum nem outro. Ele reconhece e vamos dizer assim, trata o conceito do universal, porque no final ele fala, né? Não se confunda o absoluto, porém com a universalidade. Então ele entra mais nesse viés, seria isso? No entendimento do Silvio Galo aí, né? O problema de Deleuze não é com o conceito de absoluto, mas com o conceito de universal, né? Com a ideia de universalidade. Então, não haveria nada que fosse universal. Entendi. Então ele refuta, né, a ideia da universalidade, não é isso? Isso, ele seria um crítico da ideia de universalidade, mas não propriamente da ideia de absoluto, porque o conceito é, num certo sentido, absoluto. Ele é, pelo menos, uma tentativa de esgotar todo o sentido da coisa a qual ele se refere. Professor, volta aí o texto aí, para a gente rever aqui um pouquinho, só até de conta o que o colega está falando, está aqui no texto. Baixa aí um pouco novamente. Volte aí novamente. Aqui. Deixa eu ver aqui. É infinito o seu sobrevoo ou sua velocidade, mais finito por seu movimento que traça o contorno do componente. Eu acho que é isso aí, que está onde ele está ouvindo, ele está falando, não é isso, professor? Que, na verdade, ele não nega o absoluto. Sim. Na verdade, a citação... Só para finalizar, professor, desculpa. Porque parece mais, assim, pelo menos assim, no meu entendimento, né, que o termo absoluto, ele é muito mais totalitário do que o universal, mas pode ser uma compreensão equivocada minha também, né? Eu vou pra sala, deixa esse apartamento, deixa o papai aí. Ensina isso. Mas já estou aqui, não dá para sair não. Desliga aí, Otacílio, por favor. Bom, faz sentido isso que você diz, né? Você pode argumentar tranquilamente nesse sentido, né, de que a noção de absoluto é mais totalitária do que a noção de universal. Seria, inclusive, bastante interessante uma argumentação nesse sentido, né? Bom, a referência que vocês estão fazendo aqui é a um trecho aí, uma citação de Deleuze, né? Onde ele diz: o conceito é absoluto como um todo, mas relativo enquanto fragmentário. Eu acho que isso se refere a quê? Né? Ao fato de que o conceito ele se refere, né? Ele aponta, num certo sentido, ele tenta dar conta da totalidade.
Ou seja, o conceito sempre traz uma tentativa de descrição absoluta de um certo objeto. Cada perspectiva, nesse sentido, teria uma pretensão de absoluto, teria a pretensão de ser a perspectiva definitiva. No entanto, nenhuma delas é. Então, esse absoluto acaba não sendo absoluto, ele acaba sendo só um fragmento a mais, um platô a mais, né, uma perspectiva a mais, dentre várias outras perspectivas. Mas cada perspectiva vai como uma espécie de seta, tentando apontar para o limite, né, para o extremo. Ela tem uma vontade de absoluto. Aí é uma passagem que o Otacílio mencionou, né, é infinito por seu sobrevoo ou sua velocidade. Quer dizer, tá lá o objeto, o conceito tenta fazer um sobrevoo sobre ele, entendeu? A totalidade dele, portanto. Não é pegar uma parte só do objeto, mas dar conta da totalidade desse objeto. E isso com velocidade. No entanto, ele é finito por seu movimento que traça o contorno dos componentes. Ao mesmo tempo, esse movimento aí, né, essa tentativa de sobrevoo é finita ainda, é só uma tentativa, é só mais uma perspectiva, né? Enfim, esse assunto é um assunto que eu mesmo não entendo bem. Então, a gente pode voltar a discutir isso aí, eu posso tentar fazer algumas outras leituras aqui para poder entender melhor, mas é um assunto bastante delicado, né? Essa problemática do absoluto, do relativo, de modo geral, na filosofia e no Deleuze em particular. E na filosofia como um todo, professor, estabelecer o absoluto e o infinito até na cultura chinesa. Lao Tse, que foi mestre de Confúcio, quando ele estudou o absoluto, ele chegou a algum conceito, alguma conclusão, e disse, agora eu quero saber o que é o infinito. Ele não se conteve. E passou vários anos isolado, estudando, e o resultado foi que ele pegou, sumiu num touro, naqueles touro preto lá que tem cabeludo da China, subiu a montanha e desapareceu até hoje. Ninguém deu uma notícia de Lao Tse. Ele queria saber o que era o infinito. O absoluto, ele acha que emitiu um conceito, ficou satisfeito, mas agora eu quero saber o que é infinito. E não apareceu mais. Mas, professor, voltando à parte final, queria que um amigo me dissesse, a filosofia produz o conceito, a ciência é prospecto, a arte é afectos e prospecto. A ciência é prospecto. O que é esse prospecto da ciência? Repita o que o meu amigo disse, por favor. Pois é, eu estava dizendo, né? Quer dizer, tanto a filosofia quanto a ciência, quanto as artes, são atividades criativas. Só que a filosofia cria conceitos, que é tudo isso que a gente está discutindo até agora, né? A ciência cria prospectos. E a arte cria afectos e perceptos. Então, o que são prospectos? O prospecto é exatamente o conteúdo da proposição científica. Conteúdo da proposição científica. É isso aí. Exatamente. É só isso que eu queria que o amigo respondesse. Muito obrigado. Mas aí eu acho que caberia também, dentre isso, a religião, né, professor? Seria ciência, arte e religião. Porque, segundo o próprio... Não, mas peraí, deixa eu explicar aqui o prospecto, aí depois a gente fala da religião. Então, primeiro aqui na ciência, na arte, aí depois a gente pode passar para a religião. Mas o prospecto é o quê? Né, a expectativa que se tem acerca do comportamento de uma coisa. Né? Se eu pegar um lápis assim, a ciência vai me dizer o quê sobre o comportamento desse lápis? Né? Que se eu soltar ele vai cair.
Então, a ciência, ela constrói o seu discurso, né? Cada uma das suas proposições, exatamente estabelecendo essas leis que dão a regularidade do comportamento dos objetos. A expectativa do comportamento de algo, né? No caso, também até do seu funcionamento, de como funciona, de como se comporta. Muito bem, professor, está muito bem explicado. Vamos partir, então, porque acho que aqui poderíamos incluir a religião, já tem filosofia da religião, né? Então, filosofia, ciência, arte e religião. Faltou aqui a religião. Não, peraí, vamos agora para a arte. Professor, aí a arte. Oi. Seria, no caso, aquilo que se pode provar, então, a ciência, sempre partindo do princípio da prova, do resultado, assim, partindo desse exemplo do lápis, diferente da arte e que vai pelo afeto, pela subjetividade e tal. É mais ou menos isso. Quer dizer, a ciência, ela descreve sempre probabilidades, né? O comportamento que é provável que seja o comportamento da coisa. Se eu soltar o lápis, ele muito provavelmente vai cair. Professor. Mas é diferente, sim. Desculpa, ele interrompi, pode continuar. Eu só para dizer o que é, né, a arte, né, o que a arte produz. A arte produz afectos e perceptos. Aí o que são esses perceptos que a arte produz? Né? A arte, ela produz uma obra de arte e a função dessa obra de arte é exatamente nos afetar. Né? A obra de arte é exatamente um objeto, né, que foi criado por um ser humano e tem a função de despertar em nós certos afetos. Então, diante de uma obra de arte, eu posso, por exemplo, né, se for uma coisa muito bonita, eu vou me maravilhar com aquela coisa bonita, tá entendendo? Se for uma coisa muito feia, eu vou me horrorizar. Né? Mas, de qualquer forma, a arte ela vai procurar produzir um certo impacto sobre a sua percepção. A arte é isso. Qualquer coisa que tenha capacidade de te afetar, nesse sentido aí, pode ser considerada arte. E já que o meu amigo me chamou de filósofo perante a turma aqui, que eu não sei por que ele fez isso, aí eu diria que a arte transmite vibrações, que pode ser positivas ou negativas, quer dizer, você diante de um percepto diante de uma obra de arte, eu lhe traz uma vibração que lhe deixa mais ou menos alegre, ou até lhe deixa um pouco reflexivo, às vezes até triste. Vibrações. Esses são os perceptos. Quer dizer, você pode assistir um filme, por exemplo, e o filme ele pode te levar a rir num certo momento, você fica rindo e tal, e no outro momento ele te leva a chorar. Exatamente. São as vibrações. Até que então veja que, né, e outra coisa, né, a ciência, ela se dirige, né, à racionalidade da gente. Ela procura convencer a nossa racionalidade. A arte, ela não se orienta em direção à nossa racionalidade, ela se orienta em direção à nossa afetividade. Né? Exatamente, rir, chorar, né? O que o Aristóteles chamava de efeito catártico, tá entendendo? Você vai tendo aquelas emoções ali diante da obra de arte, né? Ela vai produzindo esse efeito de você botar para fora certas emoções. A descarga das emoções. Então, isso aí é a diferença, segundo Deleuze, que existe entre filosofia, ciência e arte. Sim, diga lá. Com aquele exemplo do lápis, certo? Que a ciência, ela via que quando eu soltasse o lápis, ele ia cair. No caso, eu posso pegar o mesmo lápis para exemplificar a arte, por exemplo, de que quando eu vou pegar o lápis, eu posso fazer, sei lá, escrever, fazer um desenho, eu vou ver que aquele lápis ele vai estar deixando uma marca no papel, entende? Eu posso ver o exemplo do cair como a ciência e do escrever com lápis como a arte. Eu acho que a ideia é que a arte ela tem o papel de afetar a pessoa. Então, se você desenhar e esse desenho for um desenho que afeta de alguma maneira, seja para fazer rir, para fazer chorar, ou
para o que for, aí ele pode ser considerado arte. Certo. Então ela também é um pouco abstrata, não? Sim, formas abstratas podem nos afetar. Sim, entendi. Podem nos Tá bom. tranquilizar, né? Podem nos acalmar, ou podem deixar a gente mais agitado. Né? Não é só por formas figurativas que a gente é afetado, não. Com certeza. Obrigada, professor. De nada. Então ele diz aí, das frases ou de um equivalente, a filosofia tira conceitos, que não se confundem com ideias gerais ou abstratas, enquanto que a ciência tira prospectos, proposições que não se confundem com juízos, e a arte tira perceptos e afectos, que também não se confundem com percepções e sentimentos. Em cada caso, a linguagem é submetida a provas e usos incomparáveis, mas que não definem a diferença entre as disciplinas, sem constituir também seus cruzamentos perpétuos. Então, né, os cruzamentos perpétuos. O tempo inteiro, a arte, a filosofia e a ciência, elas estão se cruzando. Veremos adiante com mais detalhes como Deleuze e Guattari concebem a arte, a ciência e a filosofia, seus tangenciamentos, suas transversalizações, suas singularidades. Por ora, basta-nos saber que, para eles, o conceito é uma entidade exclusiva da filosofia. Ciência e arte, que também são potências criadoras, criam outras coisas e não conceitos. Talvez a melhor definição do conceito na visão de Deleuze e Guattari seja a de que o conceito é um dispositivo, para usar o termo de Foucault, ou um agenciamento, para ficar com um termo próprio a nossos autores. O que é um agenciamento? Esse conceito é inteiramente central no pensamento de Deleuze. E um agenciamento, né, para dar uma definição bem simples, é a reunião de elementos heterogêneos. É uma reunião, né, digamos assim, para usar um termo bem característico aqui nosso, né, é uma ruma de coisa diferente junta. Apostar certo, professor. Um agenciamento é uma ruma. Apostar certo, dentro do nosso termo, nordestino. Ruma. Você vê que o conceito de ruma é um conceito muito interessante. É um agenciamento, que vem de agrupar, né? Porque, veja né, é a característica específica, né, desse tipo de grupo, que é a ruma. Né? A gente pode dizer que a característica específica é que ele é um grupo desarrumado. É um grupo, né, de elementos heterogêneos. Uma ruma pode ser uma ruma de qualquer coisa. Não precisa ser uma ruma necessariamente, você não precisa ter necessariamente uma ruma de livro. Né? Você pode ter, né, uma ruma de livro misturado com uma ruma de lençol, misturado com uma ruma de laranja, misturado com uma ruma de elementos diferentes. E ainda assim, esse monte aí vai ser, na linguagem que a gente usa, exatamente uma ruma. Certo? Então, a ruma é exatamente essa junção de elementos inorgânicos, desorganizados, né, sem órgãos, mas que, em todo caso, se juntam de alguma maneira. Se aglutinam de alguma maneira, se agrupam ou reúnem de alguma maneira. Então, é um conjunto de elementos diferentes entre si. Para dar um exemplo do que é um agenciamento,
a gente pode falar, tem um filósofo americano bastante interessante chamado Manuel Delanda. É um filósofo americano de origem mexicana, que estuda Deleuze e que é excelente. E ele explicando esse conceito de agenciamento, ele vai dar como exemplo exatamente o arqueiro montado. O arqueiro montado, especificamente dos exércitos nômades, né, como o exército mongol de Gengis Khan e por aí afora. E por que ele diz isso? Porque no arqueiro montado, você tem elementos de 3 tipos diferentes. Ele é um agrupamento de elementos de 3 tipos diferentes. Ele é, de um lado, né, você tem um elemento animal, que é o cavalo, que o arqueiro monta. De outro, você tem o elemento humano, que é o próprio arqueiro. E, finalmente, você tem um terceiro elemento, que é o elemento tecnológico, o arco e a flecha, né, que o arqueiro vai usar para atirar. Você vê que são elementos de ordens bastante diferentes. Um de ordem animal, biológica, um outro de ordem humana, né, cultural, social, um outro de ordem tecnológica e bélica. Né? Então, são elementos de ordens diferentes. Mas esses elementos, eles se juntam, de uma determinada maneira, a compor um certo agenciamento. Né? E esse agenciamento, ele proporciona o surgimento do que ele chama de propriedades emergentes. Ou seja, surgem certas propriedades, né, do agenciamento que não existem nos elementos que o compõem isoladamente. Né? O arqueiro montado, por exemplo, ele é capaz de uma velocidade, né, e de uma efetividade no tiro e tal, e atacar e fugir, né, que o cavalo sozinho não é capaz, o homem sozinho também não é capaz, e o arco e flecha sozinho também não é capaz. É só quando você junta essas 3 coisas diferentes que você tem como resultado exatamente a velocidade, a eficácia, etc. Então, agenciamentos são isso, reuniões de elementos diferentes, né, que resultam em propriedades emergentes. E aí Deleuze vai dizer que, basicamente, tudo é agenciamento. Então, o conceito de agenciamento é um conceito ontológico básico para Deleuze. Né? Toda a realidade é constituída por agenciamentos. Agenciamentos que integram outros agenciamentos e que, por sua vez, estão também compostos de outros tantos agenciamentos. Né? Então, você pode ir num determinado sentido. Você diz o seguinte: eu tenho um corpo, esse corpo ele é composto por uma série de sistemas, né? Sistema nervoso, sistema digestivo. Cada um desses sistemas é composto por uma série de órgãos. Cada um desses órgãos é composto por uma série de órgãos, tecidos. Cada um dos tecidos é composto por uma série de células. Cada uma das células tem um núcleo, né? No núcleo de cada uma das células tem um DNA, né? Na partícula mais ínfima que você puder imaginar desse DNA tem um átomo. Esse átomo é constituído por, prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons, que são a menor parte do átomo, são constituídos por quarks e, bom, enfim, eles descobriram já outras partículas menores ainda. Né? Então, esse processo de
em cada um desses níveis, você tem, na realidade, agenciamentos diferentes sem que você chegue jamais ao ponto último, único, singular. E se você for no caminho inverso, você também vai fazer a mesma coisa. Eu sou um indivíduo que vive dentro de uma casa, né, que fica dentro de um bairro, que fica dentro de uma cidade, que fica dentro de um país, dentro de um continente, dentro de um planeta, dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia, dentro de um universo. E o próximo? O próximo nível? Tudo agenciamento. Tudo junções temporárias e precárias entre elementos diferentes. Professor, Sim. por gentileza, estabeleça a diferença entre agenciamento e contingenciamento. Contingenciamento? Contingenciamento é quando você torna alguma coisa contingente, né? Uma coisa que era necessária, aí se torna contingente. Sei lá, uma despesa necessária, despesa com a educação, e aí ela se torna contingente. Agora o governante pode ou não pagar com... Mas dentro do conceito filosófico, o contingenciamento é um agrupamento de força. Por exemplo, quem já passou pela vida militar, o que é um contingente? É um agrupamento de soldados, de batalhão, tem um contingente maior, é um agrupamento de força, de potência. Mas aí difere realmente o agenciamento, porque geralmente é uma força constituída de uma só, digamos assim, uma unidade. E no agenciamento é uma reunião sem ter uma unidade, é o agrupamento de várias unidades que formam uma força, né? Nesse sentido aí é uma ideia bem interessante, porque ela dá um caráter mais político, né? É, verdade. Agonístico à noção de agenciamento. Bem observado, Otacílio. Gostei. Vamos voltar para a religião, homem. Sim, o que era a religião? Não, porque filosofia, ciência, arte e religião, porque não tem filosofia da religião, não tem até essa cadeira, meu irmão. Então, a filosofia produz o conceito, a ciência, os prospectos, a arte, os afetos, os preceptos e a religião. Não, ele não fala de religião. Mas ele fala, professor, o Galo, tem um livro no Iquaí de Deleuze que ele também fala, mas quer dizer assim, que o pensamento religioso é um pensamento por figura, enquanto que o pensamento filosófico é por conceito. Essa é a diferença, quer dizer, o pensamento religioso não chega a formar propriamente um conceito, porque ele forma um pensamento em cima de figuras, né? E não elabora propriamente um conceito. E a filosofia, tudo que ela faz é em cima de conceito, né? É mais ou menos isso, o que ele estabelece também como a diferença é a religião. Existe uma ideia que, enfim, pode ser referida de todo modo a Kierkegaard, né? O filósofo dinamarquês, né, no final do século XIX. E Kierkegaard ele vai dizer que a religião ela não tem a ver com a razão, ela tem a ver com a fé. Então, a religião, as proposições, a linguagem religiosa, ela se dirige não à nossa racionalidade, mas à nossa fé. Nesse sentido, ela é bem diferente das ciências, né? E ela se aproxima das artes.
exatamente porque ela tenta lidar com o nosso emocional. A gente sabe o quanto esse discurso que apela para a fé, né, tem poder, né? Pode, de fato, exercer um papel de controle, de manipulação das pessoas muito importante. E se o senhor me permite, se o senhor me permite, eu até corroboro o que o senhor está falando. Já percebi que o professor gosta de história, eu vou contar uma história também. O senhor contou a história do elefante? Eu vou lhe contar a história do astronauta também, em cima desse aspecto que o senhor abordou agora, e de um neurologista. Nos primeiros avanços do homem no espaço, quando o astronauta voltou, ia numa reunião, e tinha um neurologista presente, né? E o neurologista era religioso, e o astronauta, obviamente, ateu. Ele disse: eu tive no espaço, saí fora da órbita da Terra, percorri o espaço, nem vi Deus, nem vi anjo. Aí o neurologista disse: eu opero cérebros inteligentes, mas até hoje não vi nenhum pensamento. Eles jogam um contra o outro para poder, exatamente, a religião está sempre jogando mesmo com coisa abstrata e mesmo na base da fé, né? É. Bom, então ele continua aí. O conceito é um operador, algo que faz acontecer, que produz. O conceito não é uma opinião, como veremos adiante. O conceito é, mais propriamente, uma forma de reagir à opinião generalizada. O conceito não é uma opinião, nem a opinião verdadeira, dialeticamente formada, nem a arque-opinião de uma subjetividade universalmente constituinte, nem doxa racional, nem doxa transcendental. Antes, é um operador muito preciso, muito específico em si mesmo, indiscutível. Válido apenas pela fecundidade eventual de seus efeitos paradoxais, ou seja, por aquilo que em domínios heterogêneos ele faz pensar, ver e até sentir, o que sem ele continuaria impensado, invisível, insensível, precisamente porque o que ele revela, o que só ele pode revelar, é por natureza incaptável no horizonte real vivido das opiniões. Pragmatismo intrínseco da noção filosófica do conceito paradoxo. O conceito intervém, pois, reagindo sobre as opiniões, sobre os fluxos ordinários de ideias, criando pregnâncias inéditas, novas singularidades ou um novo sistema de pontos singulares, propondo uma redistribuição inesperada dos dados, uma reclassificação insólida e, todavia, iluminadora das coisas e dos seres, aproximando essas coisas que se supunham afastadas, afastando outras que se supunham próximas. Só a filosofia tem essa capacidade, essa força selvagem do conceito. Mesmo se o exclusivo dessa função criativa não lhe outorga nenhum privilégio ou preeminência, visto haver outros modos de idear e de criar, como a ciência e a arte, que não passam pelo conceito. Bom, em primeiro lugar, é interessante a gente perceber aqui o seguinte, que o conceito não é opinião. O conceito não é mera opinião. É qualquer coisa que dá na cabeça das pessoas, de modo geral. E, sobretudo, o conceito não é opinião pública, não é opinião da maioria. Não é porque seja opinião da maioria que é um conceito. Isso nos ensina que a gente não precisa esperar a adesão da maioria aos nossos conceitos. Né? Eu não sou obrigado a concordar com todo mundo, nem fazer com que todo mundo concorde com o meu discurso.
Pelo contrário, se eu pretendo criar conceitos novos, conceitos que sejam capazes de produzir efeitos, né, nas pessoas, necessariamente eu vou estar criando conceitos que não vão ser aceitos pela maioria das pessoas. Então, esse foi o grande dilema de todo, né, intelectual ao longo da história, né? O fato de que eles pensavam ideias que ainda não tinham sido pensadas pela maioria, que ainda não tinham se solidificado como opiniões hegemônicas. Então, é uma coisa importante para você, né, aprender que, né, à medida que você for formulando os seus conceitos, os seus discursos, você vai encontrar reações desse tipo e nem por isso você deve desistir dos seus conceitos, entende? Outra coisa que é importante que ele diz aí, né, é o seguinte: os conceitos eles vão reagindo sobre as opiniões, sobre os fluxos ordinários de ideias, né, criando pregnâncias inéditas. Ou seja, os conceitos eles vão problematizando o que em geral se pensa. Vão provocar que se pense de uma outra maneira. Novas singularidades, um novo sistema de pontos singulares, propondo uma redistribuição inesperada dos dados. Quer dizer, você pode pegar os mesmos dados que já se utilizavam antes e fazer com que eles se agenciem de uma nova maneira. Recombinar os elementos. Fazer uma nova montagem. Reclassificação insólita, tá entendendo? Então, o que tinha pouco valor passa a ter muito valor. O que tinha muito valor passa a ter pouco valor. Você inverte a perspectiva. E isso, todavia, tem um efeito iluminador de certas coisas que antes, sem esses conceitos, não se via, ou não se via dessa maneira. Ele diz, a filosofia tem essa força selvagem do conceito. Quer dizer, ela rompe com os conceitos prévios. Ela fura, por exemplo, né, as fronteiras disciplinares. Né? Ela pega um conceito que está em outra ciência e bota aqui, tira dali e bota cá. Né? Ela reorganiza ou reagencia, né, os dados para produzir conceitos novos, ou seja, maneiras novas de ver a realidade. Mais uma girada do caleidoscópio, entende? Assim, o conceito não deve ser procurado, pois não está aí para ser encontrado. O conceito não é uma entidade metafísica, ou um operador lógico, ou uma representação mental. O conceito é um dispositivo, uma ferramenta, algo que é inventado, criado, produzido a partir das condições dadas e que opera no âmbito mesmo dessas condições. O conceito é um dispositivo que faz pensar, que permite de novo pensar. O que significa dizer que o conceito não indica, não aponta uma suposta verdade, o que paralisaria o pensamento. Ao contrário, o conceito é justamente aquilo que nos põe a pensar. Né? Então, o Deleuze usa muito o termo fait penser. Né? Faz pensar. O conceito, a função do conceito é essa. Você aprende um conceito porque aquilo ali desperta o seu pensamento. Se o conceito é produto, ele também é produtor de novos pensamentos, produtor de novos conceitos, e, sobretudo, produtor de acontecimentos, na medida em que o conceito que recorta o acontecimento, é o conceito que recorta o acontecimento que o torna possível. Há, portanto, um estatuto pedagógico do conceito, que delimita as possibilidades de sua criação, uma multiplicidade de elementos que ganham sentido
um movimento de articulação que o mecanismo de conceituação promove. O conceito é uma amálgama de elementos singulares, que se torna uma nova singularidade, que produz, cria uma nova significação. O conceito é o contorno, a configuração, a constelação de um acontecimento por vir. O conceito é, evidentemente, conhecimento, mas conhecimento de si, e o que ele conhece é o puro acontecimento, que não se confunde com o estado de coisas no qual se encarna. Destacar sempre um acontecimento das coisas e dos seres é a tarefa da filosofia quando cria conceitos, entidades. Elegir um novo evento das coisas e dos seres, dar-lhes sempre um novo acontecimento, o espaço, o tempo, a matéria, o pensamento, o possível como acontecimentos. Irmão, deixa eu tirar uma dúvida aí, talvez eu acabe tendo mas não estou te ouvindo, Natália. eu tô passando por uma... Tá melhor agora? Tá. Eu tô passando por uma dificuldade que é entender o conceito de cidadania para a Constituição ou para o ECA. E quando me coloca que o conceito é evidentemente... Cadê? Que ele coloca de acontecimento por vir. Então seria... Se eu fosse pensar dentro das ideias de Deleuze, que é algo que está por vir ainda, talvez a ideia de cidadão ele esteja por vir, assim, e a minha dificuldade também é entender um pouco do que é a ideia de cidadão para a Constituição. E enquanto eu estou ouvindo você falando sobre conceitos e conceitos e conceitos, essa ideia está me martelando aqui, aí eu preciso perguntar, que senão eu piro. Entendi. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, a Constituição, né, o direito, de maneira mais geral, ele não apenas descreve a situação presente, né, não apenas reconhece aquilo que já está colocado, né, costumes e tal, outras leis mais antigas, mas o direito ele também tem uma função projetiva, ele também projeta como a sociedade deve ser. A Constituição é uma função programática. A Constituição brasileira, ela tem, boa parte do seu conteúdo é de caráter programático, né? Por exemplo, quando se diz que todo brasileiro tem direito à educação, isso não significa que efetivamente todo brasileiro tenha direito à educação, isso significa que, né, devem ser feitas medidas e políticas para que um dia o brasileiro tenha efetivamente esse direito, né? Ele tem esse direito já como possibilidade, mas não tem em ato. Assim, vários outros direitos, né? Essa questão da cidadania também é uma questão que é, em parte, o reconhecimento já de certas coisas, né? Mas, em boa parte, também é programática. E aí isso gera um problema no direito, que é o da função meramente simbólica ou ideológica da legislação, né? Porque isso é um problema característico do direito brasileiro, inclusive. Muito forte no direito brasileiro e na Constituição brasileira. Quer dizer, legislação simbólica, constitucionalização simbólica, tudo isso significa apenas que aqueles direitos estão ali só no papel, né? Eles, né, se tornaram direitos, mas nada foi feito efetivamente para que isso se tornasse efetivo. Quer dizer, a gente tem, desde 1988, uma Constituição que é a coisa mais linda do mundo, mas quando você olha para a realidade do país, é uma realidade, né, extremamente precária. Então, muitos desses dispositivos programáticos, embora eles sejam interessantes, porque tentam projetar aquilo que a sociedade vai ser no futuro, né, uma sociedade mais justa e tal, para o futuro, né, eles, ao mesmo tempo, eles acabam cumprindo só essa função de legislação simbólica, está só ali na lei, e não, né,
não se torna realidade nunca. Com relação ao conceito de acontecimento, que ele vem falando aqui o tempo inteiro, que, né, o conceito é o conceito de um acontecimento. O conceito é ele mesmo um acontecimento. Né? É interessante a gente perceber o seguinte, né? Eu disse que o conceito de agenciamento é um conceito muito importante para a ontologia de Deleuze. Quer dizer, toda a realidade é constituída por agenciamentos e agenciamentos e agenciamentos, como eu. Agora começou a construção. Como eu argumentei aqui, né? Outro conceito que é muito importante para a ontologia de Deleuze é o conceito de acontecimento. Né? Então, as coisas são acontecimentos. E por acontecimento, o que é que você quer dizer? Você quer dizer um fenômeno, algo que ocorre de maneira contingente, sempre precária, né? Que não vai durar para sempre. O que na linguagem do Deleuze é um devir. Então, a realidade ela não é constituída por seres, né, que teriam uma identidade fixa, ou pelo menos uma propriedade fundamental, sua essência, que permaneceria imutável. Não, a realidade é constituída, né, não por fatos nesse sentido, mas por acontecimentos, por coisas que acontecem e que estão permanentemente acontecendo, sem que exista no núcleo desses acontecimentos uma suposta essência, né, que faria delas, desses acontecimentos, seres. No sentido da metafísica. Eu poderia pensar, do mesmo jeito como teve naquela reunião de sexta-feira, que assim como as leis são um conjunto vazio, assim como o desejo na psicanálise é um conjunto vazio, o conceito para Deleuze também é um conjunto vazio. Isso? Conjunto vazio. Natália, com licença, professor, eu entrar aí na Querela. Natália, você fugiu um pouco a pergunta inicial que você fez. Você perguntou, e você me parece, com dúvida, do conceito de cidadão e de cidadania. Volte à pergunta inicial que você fez. A minha questão anterior é com relação à escrita do artigo, porque uma coisa é entender o que seria esse conceito para Deleuze, entendendo o que é o conceito de cidadania para a Constituição. Mas se o conceito de cidadania para a Constituição ou para o direito, vendo que leis ou conceitos do direito acabam se tornando conjuntos vazios, e esse conceito que Deleuze trata, desse porvir, ele também é algo que vai ser modificado com relação ao tempo, então ele também seria um conjunto vazio. Então eu estou fazendo uma linha da primeira pergunta, estou dando uma continuidade. Pois é, se eu entendo, se o professor também entendeu, você está partindo do princípio mesmo do conceito de cidadania. Aí você teria que entrar em Aristóteles, quando ele entra na política, ele faz o conceito de cidadão, de cidadania, porque, por exemplo, o escravo não era considerado cidadão. Então, todo o conceito de cidadão é proporcional à Constituição de cada país. Aqui, agora, se na prática, é como o professor falou, nós sabemos, nem na prática funciona, mas no que está no papel, o que é o cidadão? Se você nasceu e se criou naquele país, você constituiu toda a sua família dentro das normas, educou, por isso que eu digo, você é obrigado a votar, você cumpre tudo, você está exercendo plenamente a sua cidadania, você então é considerado um cidadão daquele país perante a Constituição do seu país. Então, Tacílio, mas aí você está me colocando que a questão que se coloca dentro do conceito de cidadania é o poder votar, é o poder isso, é o poder aquilo. Mas uma pessoa em situação de rua, ela pode votar? Uma pessoa em sistema prisional, ela pode votar? Porque o problema
Aí onde entra também, Natália, o conceito de marginalidade. Quer dizer, quando você está fora do convencional, dentro do espírito das leis do seu país, da sua Constituição, e você não cumpre ou está fora dele, aí você entra na marginalidade. Por que a violência está fora de controle? Por causa da nossa desigualdade social, porque o marginal ele cria suas próprias leis. Eu não estou na sociedade, eu estou à margem dela, então eu vou criar minhas próprias leis. Ele mata, rouba, faz o que ele acha que deve. Porque ele está exatamente à margem da sociedade. O que é marginal, né? Peraí, Bacílio, é porque assim, eu vou te dar o que eu estou pensando em fazer enquanto artigo, que pega um ponto da temática que foi um dos pontos que o Fragoso, ó, o Mota levantou, que é com relação a estado de controle. Então, se eu pego o estado de controle dentro do SINASE, que é o Sistema Socioeducativo, e eu pego a educação regular, que acaba não conseguindo dar conta de muitas crianças e adolescentes, e por ela não conseguir dar conta de prevenir ou de tornar esse ser cidadão qualificado para o que o Estado quer, por inúmeras outras questões que estão para além da educação, como a questão da sociedade, da família, e os próprios problemas que o Estado em si tem, ele acaba jogando essa criança para a marginalidade, ele acaba jogando essa criança para a situação de rua, ela acaba jogando as crianças para o início de uma gravidez precoce. E aí o que acontece? Eu tenho os dados ali, X de abandono em sala de aula referente a um ano tal. Se eu bato com todos esses problemas, eu ainda não consigo encontrar todas as crianças que estão sendo abandonadas, que estão fora da escola. E onde é que essas crianças estão? 75% das crianças e adolescentes que abandonaram a escola em 2017, eu não sei te dizer para onde é que elas foram. Elas não estão no socioeducativo, elas não estão grávidas, elas não estão mortas, elas também não estão em situação de rua. E aí me parece que existe uma falha com relação à educação de conseguir me dar os dados aonde essas crianças estão indo depois que elas saem da escola. Entende? E aí eu tenho uma outra problemática. Se esse problema ele não vem da educação, ela vem da onde? Entende? E aí ele me traz no ECA, em 90, que a educação para jovens e adolescentes, ela tem a função de desenvolver a cidadania. E aí, que cidadania é essa, eu te pergunto, entende? Se eu tenho mais de 104 mil adolescentes e crianças que não estão dentro de sala de aula num determinado ano, qual é o tipo de cidadania que o ECA ou que a Constituição, quando a Constituição fala de cidadania, ela está promovendo? E aí o meu cerne, ele é esse, eu não precisava dizer tudo isso, eu só precisava tentar roubar algumas coisas aqui do Mota. Mas a minha problemática maior é essa, entendeu? Mas aí não tem nada a ver com a disciplina de que o professor está passando, não, Natália. Sim, aí sim, o problema já passa a ser político. Não, já passa a ser político. Para resolver isso, nós só vamos resolver isso através do voto. Enquanto nós não aprendemos a votar, essa situação não vai se reverter tão cedo. Mas combater a corrupção, fazendo isso, fazendo aquilo, o B ou C, não. Aprenda a votar, aprendamos a votar. Quando o Brasil não aprender a votar, não vai acabar a corrupção, não vai mudar nada. Então, mas tu está resumindo a cidadania ao simples processo de votação, que é uma votação representativa. Mas presta atenção, tem vários artigos que colocam, se você procurar no Google Acadêmico, por exemplo, colocar lá SINASE e Deleuze, tu vai encontrar vários artigos que falam a respeito dessa sociedade de controle, com alguns pontos com relação ao Foucault também, que o Foucault ele também vai tratar tanto da biopolítica quanto da sociedade de controle. Então, sim, se a gente está pegando uma cadeira que se fala sobre filosofia da educação e trabalhando algum autor que, de certa forma, ele vai bater na porta da sociedade de controle, uma sociedade de controle que encarcera jovens e adolescentes, ela é uma sociedade de controle que pode ser vista dentro da filosofia da educação. Mas isso aí é uma temática, minha filha, que você tem que deixar ela de lado se você está querendo entrar dentro. A maneira como você colocou inicialmente, você estava querendo colocar dentro da realidade atual que a gente vive o país. Então, dentro dessa foge da temática. A Camila está pedindo a palavra aqui, faz a tempo. Eu só ia complementar um pouquinho a fala da Natália, porque a gente vive numa sociedade em que a educação ela não é um bem comum, ela é mais uma questão de produção de mão de obra especializada.
E assim, eu estava estudando Dewey para outra cadeira, num seminário que eu apresentei, e ele é norte-americano, né? E assim, a metodologia de Dewey, ele via exatamente a educação como um investimento a longo prazo, ou seja, eu vou investir na educação para que aquelas pessoas possam se especializar, possam, sei lá, aprender a fazer as coisas para poder fazer a economia girar melhor, fazer a economia girar novamente, entendeu? Então, assim, é realmente uma desigualdade que assusta, porque essas crianças, elas, adolescentes, adultos, eles saem da escola e eles vão para onde, né? Onde é que eles estão se inserindo? Nossa, eu adorei a fala da Natália. Pois é, Camila. Aí já é um tema para outra, não para a cadeira aqui do professor. Por exemplo, eu estou fazendo a filosofia da educação, aqui nós estamos, mas também tem a do ensino. Porque exatamente eu falei, o Darcy Ribeiro, que foi um grande... Ele criou o CIEPS. O CIEPS foi criado pelo Darcy Ribeiro, que é uma saída para a educação atual do Brasil, de um país tão de desigualdade como o nosso. É a educação integral, que o CIEPS, o aluno entra de manhã, só saía à tarde, de noite chegava em casa. Eu sou adepto da ideia do ensino integral. É a melhor saída para a situação do país como o nosso, com tanta desigualdade social, com tantos problemas que nós temos, um país continente com realidades diferentes. Continuo achando que a educação integral para a educação básica ainda seja a integral. Pois essa é a minha Camila, opinião. tem outro ponto que aparece no artigo 53 do ECA, que é a questão tanto da cidadania como do trabalho. E é bate justamente nesse tecnicismo que a educação ela acaba tendo esse formato tecnicista para levantar as pessoas para o mercado de trabalho, mas o meu ponto central ele acaba ficando na cidadania. Pois é, eu concordo com a Natália que esse tipo de questão aí, esse tipo de problema, né, da educação dos jovens encarcerados, dos jovens negros encarcerados, enfim, eu acho que esse tipo de problema pode sim ser abordado com base nos conceitos de autores como Deleuze e Foucault, né? Por outro lado, né, reconhecendo aí uma certa razão ao Otacílio também, né, eu tenho dificuldade em perceber como esses conceitos que a gente está trabalhando agora, né, como o conceito de agenciamento, o próprio conceito de conceito, né, o conceito de acontecimento, porvir, né, eu não sei muito bem como ligar esses conceitos a essa problemática que você está levantando aí, Natália. Eu acho que quando for mais na frente, a gente vai chegar a outros conceitos do Deleuze, e a gente pode discutir também Foucault depois, que seriam mais úteis para a pesquisa aí que você está tentando desenvolver do que esses de que eu estou falando agora. Pois é, por isso eu só queria bater na questão do conceito de cidadania, eu não queria nem bater nisso tudo. Porque realmente, e assim, é uma problemática que acaba surgindo, e quem está hoje na graduação, como nós, vai pegar os resultados da pós-pandemia dentro de sala de aula, né, no ensino regular. E dentro de sala de aula no ensino regular, com crianças e adolescentes que não conseguiram, ou que tiveram uma precarização no ensino no período desse isolamento todo do EAD, e uma evasão maior dentro das salas de aula, daqui a 2, 3, 4 anos. E aí é uma problemática que tem que ser dialogada. Em algum momento eu vou ter que falar sobre isso. Se é filosofia da educação, se é filosofia do ensino, se é filosofia de sei da onde, uma hora vai ter que bater nessa porta. Até porque a educação, a básica, ela tem vários furos, né? Assim, várias coisas que precisam ser melhoradas. Até na questão de que, assim, as pessoas elas não têm muita base porque elas se empenham só no decorar, no aprender para passar de ano, não para aprender porque eu tenho curiosidade de aprender, do porquê eu quero ver como aquilo funciona. Não tem muito aquele envolvimento na questão de que, eu vou plantar um feijãozinho aqui, um exemplo de educação voltada mais para a experiência, uma coisa mais empírica. Eu vou plantar esse feijãozinho, a criança vai ver esse feijãozinho crescer, se desenvolver, e a partir daí
partir dessa curiosidade geradora da criança, a professora vai explicando o porquê aquele feijãozinho se desenvolveu, o porquê que o sol está servindo como agente para aquela plantinha fazer a fotossíntese e o alimento dela, entende? Tem uma série de buracos nessa base da educação, de que muitas vezes não é... O aluno, ele não vê sentido em estar ali, entende? E, assim, é uma coisa que você bate muito de frente quando estuda com o Dewey também. Professor, só se eu puder aqui só tentar fazer uma contribuição também. O debate está interessante. E eu entendo até a angústia da Natália, né? Às vezes a gente, enquanto aluno, a gente fica tentando fazer conexões, né? São muitos, até usando, né, parafraseando aqui, são muitos conceitos, né, de fato, e às vezes a gente fica com a cabeça fervilhando. Mas eu entendi onde é que a Natália, quer dizer, penso que entendi onde a Natália quer chegar, né? Mas, por exemplo, dentro desse, pelo menos até onde eu entendi até agora, né? Essa questão do conceito, né, como o professor também reforçou, né, ele está dentro dessa coisa do plano da imanência, né? Esse como conjunto maior que vai abarcando esses conceitos, né? A partir desse movimento do agenciamento, e aí ele tende para um infinito, impossibilitando tanto a unidade, né? A gente não conseguindo chegar num certo limite, né? Então, inclusive o professor falou, né, que a gente não caísse na tentação, né, de achar que o plano de imanência chegaria num plano último, né? Então, eu não sei se nesse caso, vamos dizer assim, né, a gente está aí nessa confusão, né? Será que o conceito de cidadão entra em política? Será que entra em educação? Eu acho que dentro dessa forma como a gente está pensando aqui, o texto do Deleuze, eu acho que ele entra em todos esses aspectos, né? Então, ele entraria na política, entraria na educação, e aí, a depender do que a gente queira fazer, né, para além de um artigo, mas, sei lá, um projeto, algo mais amplo, né, aí eu acho que vai ter esses direcionamentos, mas ele não vai se findar, talvez nem num conjunto único que consiga, dizer assim, abarcar, nem numa coisa una ali que por completo, né? Eu fiz essa compreensão, essa leitura, né? E aí queria também contribuir aí com o debate, mas é isso. Entendi. Wesley? Era só uma ressalva mesmo em questão da fala da Natália. Não adianta nem chegar o pós-pandemia, né? Nós já estamos sentindo esse baque. Eu estou fazendo uma cadeira de estágio 1 e eu já estou sentindo essa diferença, essa evasão escolar. Não sei se é só na que eu estou trabalhando, entendeu? Mas em questão da turma inteira, acho que 1/3 está participando das aulas. Bem embaçado. Bom, aqui eu tenho a felicidade de ter nesse momento agora 27, né, pessoas. Agradeço aí a presença de cada um de vocês. E, assim, acho muito interessante esse esforço que vocês estão fazendo de usar as ideias que a gente vai falando aqui para tentar pensar, colocar os problemas que vocês estão colocando. Eu, infelizmente, não tenho resposta para as questões que vocês estão levantando, né? Então, é a responsabilidade de cada um, né, de resolver o próprio problema, né, o problema que colocou. Eu espero que o que eu esteja falando aqui, em outros contextos também, seja cada vez mais útil aí para vocês usarem aí para trabalhar os trabalhos de vocês, seguir em frente. Agora, meus amigos, eu vou pedir a licença a vocês para, né, encerrar aqui por hoje, até porque amanhã é o lançamento do meu livro, né? Vocês estão todos convidados. Logo mais eu vou colocar aí no grupo da turma o cartaz, né, para vocês poderem ter as informações para participar, né, amanhã, a partir das 17 horas, no grupo de estudos Nietzsche, no GENI, e eu ainda tenho que terminar de fazer aqui a minha fala, que eu ainda não consegui alinhavar tudo até o final, e aí, né, fica feio chegar lá sem estar bem preparado, né, não é legal, né, dar aquela tensão. O melhor é reduzir as tensões nesse momento.
Então, sim, diga aí, Camila. Professor, se der para mandar novamente o link dessa sua palestra amanhã, lá no grupo do WhatsApp, eu acabei apagando. Não vai ser presencial, não, professor? Infelizmente, nós não podemos, né, Otacílio? Tá certo. Professor, duas coisas. Primeiro, parabéns pelo lançamento do seu livro. Eu nem sabia ainda, porque às vezes eu não olho direito o grupo. E outra coisa, eu estou pensando naquele artigo em fazer sobre psicanálise e educação, mas mudar algumas coisas. E eu queria saber se o senhor tem algum autor, algum artigo que possa me indicar sobre psicanálise e educação, porque eu estou lendo o dicionário de Laplanche, que eu já tinha aqui, que eu já tinha começado a ler, só que agora eu estou tentando terminar ele. E eu queria uma indicação de autor, de artigo, que o senhor saiba. Se puder me falar, eu ficaria muito grata. Essa coleção aqui não tem, não? Um volume que seja sobre psicanálise e educação? Eu não sei. Não sei. Vou pesquisar qual o nome dessa Dê coleção. uma olhada lá, Editora Autêntica. Certo. Tá bom, Aí tem então. sempre isso aqui, ó. E a educação, tá vendo com I comercial? Sim, tô vendo. Aí talvez tenha o título Psicanálise e a Educação, entendeu? Natália, Não sei se tem. você pretende se graduar, se dedicar à psicanálise, entrar na psicanálise, Natália? Camila? Sim, pretendo sim. Parabéns. Eu gosto bastante. Na verdade, eu não sei se eu pretendo. Não, ela quer fazer um trabalho. É só o trabalho. Não, você não quer se tornar psicanalista, não, né? Não sei. Não sei bem. ainda. Porque, assim, eu tenho muito psicanalista na minha família e aí eu não sei, eu fico com o pé atrás. Então, se você tem tanto psicanalista na família, então eles podem te ajudar, a criatura te dá. Mas eu posso também te indicar uns 2 livros que é no momento. Agora eu não estou me lembrando, mas depois eu passo para ti. Eu gosto muito. Na minha família, eu já fui muito envolvido com essa área também. Quando era quase da sua idade, eu fiz parte da Escola Brasileira de Psicossíntese, que ela hoje não existe mais. Mas tudo bem, eu te dou alguma dica depois. Pois é, porque justamente por ter muito psicanalista da minha família, eu começo a entrar em confronto por muitas questões da psicanálise, entendeu? Aí, ao mesmo tempo que eu gosto muito de psicanálise, sempre tive muito contato com Freud, qual é o nome daquele outro? Jung, enfim. Eu também Lacan e Jung, os três, essa trilha como na sociologia. Os 3 patetas na sociologia, na psicanálise são os 3 patetas também. Exato. Lacan, Freud e Jung. Os 3 patetas da psicanálise. Eu tive muito contato com eles, ao mesmo tempo eu comecei a contestar muita coisa e comecei a ler muitas coisas humanistas também. Pra tu ver, 8 ou 80. Comecei a ler muitas coisas humanistas também de Carl Rogers, da abordagem centrada na pessoa. Aí, né, eu fico assim, oscilando de um lado para o outro, no 8 ou no 80. Mas eu estou me interessando muito por psicanálise, eu vou estudar mais. Obrigada, viu, Otacílio? Não é de que eu fico lhe devendo. Próxima aula. Professor, parabéns mais uma vez pela sua aula, rapaz. É uma aula tão proveitosa e tão didática. A nossa participação é tão grande que o tempo está ficando curto, professor. Vamos demorar mais um pouquinho. Da outra vez foi uma sessão de psicanálise, agora foi outra. Muito obrigado, professor. Tudo de bom. E até lá o seu lançamento. Eu vou acompanhar, viu? Se Deus quiser. Tá legal, então. Então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, professor. Até mais. Tchau, professor. Parabéns. Bom dia a todos.